eu acho que eu fiquei meio viciada em desagradar. O que é engraçado, porque durante muito tempo da minha vida, tudo o que eu fiz era pra agradar. Então eu fui a pessoa que tentava manter tudo em paz, a pessoa que percebia que o clima estava estranho antes de todo mundo. Então eu me tornei uma pessoa muito mais sensitiva pelo ambiente, né, mais empática, querendo ou não. Mas eu percebi antes de todo mundo que alguém não estava bem. Justamente porque eu queria agradar. A pessoa que mudava o jeito de falar para não parecer demais, para não parecer que estava falando demais, que estava parecendo demais, que engolia desconfortos pequenos, justamente para não aparecer e para não desagradar, já que quando você desagrada uma pessoa, você está quebrando ali um limite que você mesmo deixou de colocar, concorda? Porque quando você não estabelece os seus limites, então a pessoa acha que pode fazer o que quiser com você, em algum momento você vai lá e quebra isso, fala, não, você não pode fazer isso comigo. A pessoa acaba sendo desagradada por você. Aceitava coisas pequenas, coisas que eu não queria ouvir, que eu não queria falar, só para evitar conflito, e me esforçava para ser uma pessoa mais fácil de amar. Então, para mim, ser amada era não falar o que eu estava sentindo. Para mim, ser amada era não expor os meus sentimentos, os meus pensamentos. Para mim, ser amada era não dar trabalho, era não fazer com que a pessoa sentisse que eu estava sendo um peso na vida dela. Para mim era basicamente isso. E eu nem percebia o tanto que isso estava me afastando de mim mesma. Porque quando você passa muito tempo agradando, você começa a construir uma versão sua que não é a sua versão real, não é você mesma. É uma versão sua que, na verdade, é uma versão criada para aquela pessoa. Então, por muito tempo, eu dizia que era culpa do meu signo, porque eu sou geminiana. Então, eu sou muitas uma só. Mas o que acontecia na realidade é que para cada pessoa eu observava, eu sentia, eu entendia o que aquela pessoa é e o que ela queria, outra pessoa, e eu me adaptava, eu virava uma versão ideal criada especialmente para o que essa pessoa queria que eu fosse. E aí, sem perceber, eu fui ficando cansada, fui ficando ansiosa, fui ficando irritada, fui ficando muito sensível, porque eu meio que estava me diminuindo para caber naquele espaço de cada pessoa. Então, se uma pessoa vinha com o formato de um quadrado, eu dava um jeito e virava esse quadrado. Se ela vinha com o formato de um triângulo, eu dava um jeito e virava um triângulo. Se ela viesse com uma esfera, eu dava um jeito e virava uma esfera. E tudo isso é muito cansativo. E acho que tem um momento na nossa vida que exige que a gente quebre com isso, que a gente pare de agir e de fazer tudo que as outras pessoas querem que a gente faça. Então você começa a não conseguir mais sustentar esse personagem que você tinha. Você começa a sentir raiva de coisas que antes você aceitava. E a pessoa fica assim, gente, mas eu fiz isso com ela a vida toda, né? Eu ultrapassei esse limite dela a vida toda e agora, do nada, ela diz que não vai mais ter essa aceitação, que agora ela vai querer estabelecer um limite. Você começa a querer espaço, querer silêncio, querer limite, querer verdade. E aí vem a culpa, que é um sentimento muito comum que a gente tem. E eu acho que foi aí que eu comecei a desenvolver esse vício de desagradar. Porque quando você para de agradar, as pessoas estranham, né? Algumas se afastam de você. Porque toda vez que você deixa de estabelecer um limite, toda vez que você deixa a pessoa fazer o que ela quer com você, ela tem um benefício sobre isso. Ela se beneficia do seu silêncio. Essa é a frase que eu queria falar. A pessoa, ela se beneficia do seu silêncio. E quando você começa a falar, é comum que algumas dessas pessoas se afastem, porque talvez elas não conheciam você de verdade. Elas conheciam essa versão que você criou para agradar elas. Essa versão quadrada de você, a versão triangular de você, essa versão esfera de você. E eu acho que eu comecei a ficar tão empolgada, desagradar, porque eu sinto que isso me aproxima muito, muito, muito de quem eu sou. E esses anos de terapia me fizeram sentir que quem eu sou é muito legal. Então, quanto mais eu conseguir me aproximar de quem eu sou, e foi o caminho contrário que eu andei a vida toda, quanto mais eu conseguir fazer coisas que me aproximem disso, mais eu mesma eu vou ser e mais legal eu vou ser. Então, hoje, eu não vou falar pra você que é sempre, que é todas as vezes, que é com todo mundo, mas eu geralmente tenho tentado me esforçar pra fazer isso, pra desagradar. Não de uma forma cruel, não de uma forma rebelde, assim, me rebelando contra uma coisa que foi eu mesma que construí. Tudo bem que tem um motivo para isso tudo ter acontecido, mas como alguém que finalmente começou a experimentar essa liberdade de não caber dentro dos critérios e das formas de outras pessoas.
A liberdade de dizer, hoje eu não consigo, hoje eu não posso, isso me machuca, eu não quero, eu penso diferente, eu não vou fazer isso porque eu preciso descansar. No nosso meio médico é muito difícil, principalmente se você acabou de se formar, é muito difícil você negar plantões porque você tá cansado. Então as pessoas não aceitam quando você diz alguma dessas desculpas. Então, não, hoje eu não quero, não, hoje eu tô cansado. Não, você formou, você precisa pegar plantão e aí a pessoa se beneficia de você, que ela tem o plantão, que é a responsabilidade dela, mas por algum motivo ela não consegue fazer. E aí o que ela faz? Ela joga isso em cima de você. E quando você estabelece o seu limite de eu não quero, eu não posso, eu não consigo, desta vez, essa pessoa acaba pensando que você é uma pessoa ruim, pensando que você não tá precisando de dinheiro, pensando que você não se importa. E aí para de te oferecer plantões ou até mesmo para de conversar com você. Isso aconteceu muito comigo nos meus primeiros anos de formada, no meu primeiro ano de formada, na verdade, nos meus primeiros meses de formada, de algumas pessoas se afastarem de mim porque eu comecei a estabelecer limites em relação ao trabalho. Porque para algumas pessoas o trabalho é a vida delas. E para mim, por muito tempo foi. Mas graças a Deus, tem um monte de outras coisas que eu quero fazer além disso. E isso não vai ser o centro da minha vida, igual é o centro da vida de outras pessoas. É estranho porque no começo isso parece egoísmo. Estabelecer os seus limites parece que você está sendo egoísta, mas não é egoísmo. Você delimitando quem você é. Não é você aceitando o seu formato quadrado, triângulo, seu formato esfera. É você escolhendo o formato que você quer. Eu quero ser um losango, eu quero ser, sei lá, um cilindro. Então você escolhe o seu formato, é você colocando os seus limites. Até aqui, beleza, eu posso te ajudar. Até aqui, eu consigo. Passou disso aqui, não tem como mais. E é esse o meu limite. Talvez desagradar seja inevitável quando a gente começa a existir de verdade. Porque uma pessoa completamente adaptada quase nunca incomoda. É caladinha, é quietinha, mas uma pessoa inteira, essa pessoa incomoda algumas vezes porque tem limite, presença. E eu ainda tô aprendendo isso. Ainda sinto culpa quando eu desagrado, ainda sinto medo de decepcionar, medo das pessoas se afastarem de mim quando eu imponho os meus limites. E eu ainda me pego querendo voltar para essa versão mais fácil de mim, porque querendo ou não, quando você agrada muito, você não tem que lidar com a insatisfação das pessoas sobre você, porque você está sendo exatamente o que elas querem que você seja. Só que ao mesmo tempo, o peso de não ser você mesma é muito, muito difícil de carregar. Muito pior do que a sensação de desagradar uma pessoa. Mas querendo ou não, é uma parte sua que nunca mais vai voltar, não importa quantas vezes você tente. Depois que você dá esse passo, você não consegue voltar atrás. Porque depois que você sente um alívio de ser honesto com você mesmo, fica muito mais difícil viver só para ser aceito, só para ter atenção. E talvez amadurecer seja exatamente isso, entender que não dá para se escolher e ser confortável para todo mundo e ser de boa com todo mundo o tempo todo ao mesmo tempo. Talvez algumas pessoas precisem se decepcionar com a nossa mudança para que a gente finalmente pare de se decepcionar com nós mesmos. É isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada por ficar aqui até o final e até o próximo episódio. Um beijo e tchau!